Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de circuitos 1. Na última aula nós falamos então sobre circuitos RL sem fonte, então era a resposta natural do circuito RL, um resistor e capacitor. E agora nós vamos ver então o circuito RL com fonte de tensão. Então, vamos lá. Só uma super rápida revisão aqui. Então o que é um indutor? O indutor é um monte de fio enrolado ao redor de um núcleo, né? Quando a gente enrola esse fio no núcleo, a gente pega e quando a gente passa uma corrente, na verdade, por o fio, ao redor dele é produzido um campo magnético, né? Segundo a regra da mão direita, né? Então se a corrente está entrando aqui, polegar indica o sentido da corrente e os dedos indicam o sentido do campo magnético. Quando a gente enrola esse fio aqui ao redor do núcleo, a gente concentra essas linhas dentro desse núcleo, tá? Então, com isso, a gente tem mais fluxo magnético e tem mais fluxo magnético por unidade de corrente, tá? Então, essa grandeza que relaciona fluxo magnético com corrente é chamado de indutância, tá? Então, fluxo magnético, que é medido em Weber, tá? Ou Tesla vezes metro ao quadrado, por unidade de corrente em ampere, fornece, então, essa grandeza chamada de indutância, tá? O símbolo do indutor é esse aqui, né? Vários fios enrolados. VL é a tensão sobre o indutor e L é a corrente que está passando pelo indutor, tá? A gente viu que a corrente no indutor ela não pode sofrer variação brusca, né? Porque senão, se tiver uma variação brusca de corrente, a gente teria uma tensão infinita. Tá? Então não pode ter variação brusca. A gente não pode pegar um indutor assim e que está passando uma determinada corrente e abrir o circuito contendo esse indutor, porque senão a gente também vai tentar fazer com que a corrente varie abruptamente. Isso não pode acontecer. Daria uma tensão infinita, provavelmente haveria faiscamento ali naquele indutor, tá? Então, e a gente viu também que o indutor ele pega e armazena a corrente. Então, se eu tenho uma determinada corrente aqui passando, digamos uma corrente zero aqui, essa corrente e eu pegar e curto-circuitar, por exemplo, este indutor aqui, essa corrente ela vai ficar circulando aqui dentro desse indutor, tá? A menos que a gente coloque uma resistência, tá? Se a gente colocar uma resistência, o que vai acontecer ainda? Que nós vimos na última aula, essa corrente ela vai decair exponencialmente, tá? Que é a resposta natural do circuito. Então, se o circuito tivesse sem resistência, ele é um circuito puramente indutivo, tá? Puramente uma indutância pura. Daí nós teríamos uma corrente constante, tá? Que seria o caso onde a gente tivesse um indutor aqui, ó, com uma corrente passando por ele aqui, ó, sem resistência. Então a corrente ficaria circulando aqui dentro, tá? Só que isso na prática a gente não consegue obter, tá? Sempre vai ter uma resistênciazinha. E essa resistência aqui vai ditar o quanto essa indutância vai se descarregar, tá? Então essa descarga de um circuito RL, tá? A gente chama de descarga natural, né? Porque não existe uma fonte de tensão ou de corrente que está forçando a resposta, tá? Aqui é simplesmente a resposta do par RL. A gente viu também que a corrente no indutor não pode variar abruptamente, então aqui nós temos que a corrente, nesse caso aqui, ó, antes de zero, não estava, o indutor não estava conectado na resistência. Ele estava, então, simplesmente teria algum outro circuito colocando essa corrente no indutor, tá? E daí ela era uma corrente constante, tá? Quando era corrente constante, a sua tensão era valia zero, né? Porque por essa equação aqui a gente vê que se a corrente não variar, então a tensão vai ser zero. Então aqui nós tínhamos tensão zero, depois esse indutor foi ligado a um resistor, tá? Quando ele foi ligado a esse resistor, a energia que está armazenada nesse indutor ela é descarregada no resistor e essa descarga na forma exponencial, tá? Por que exponencial? Porque o indutor tem uma característica de que a sua taxa de descarga, a sua velocidade de descarga é proporcional ao valor da corrente. Então aqui o valor da corrente é maior, então a taxa é maior. Aqui embaixo a corrente é menor, então a taxa é menor também. Então a gente diz que a derivada da corrente ela é proporcional, né? Aqui proporcional a gente usa esse símbolo aqui, ó, tá? Proporcional à corrente, que é exatamente essa equação aqui, ó. É isso aqui que ela diz. E qual que é isso aqui, pessoal? Não sei se vocês viram lá em cálculo, em matemática, alguma outra disciplina, isso aqui é um símbolo de proporcional. Proporcional quer dizer que existe uma constante de proporcionalidade entre essas duas variáveis. O que é d e dt? É a taxa de variação e I é a corrente. Tá? Então a taxa, a velocidade é proporcional à corrente. Como é que eu faço para trocar esse símbolo de proporcional para um símbolo de igual? Quando eu coloco a constante. Tá? Qual que é essa constante? Menos R sobre L. Tá? Então a constante de proporcionalidade para tornar isso aqui uma igualdade é dado por R sobre L.
Então essa equação aqui, ó, é a equação que relaciona a resposta natural desse circuito aí. Resposta natural sem fonte. Agora, então, nós vamos ver circuitos RL série, tá? É um tipo especial de circuito série com fonte. Então, vamos lá. Então, o circuito, pessoal, RL, ele é composto, então, quando ele está numa forma série, ele é uma fonte de tensão, um resistor e um indutor, tá? Então, formando um circuito que fica em série. Então, nesse circuito, pessoal, ele tem uma chave, tá? Em t igual a zero, essa chave fecha, tá? Então, antes de zero, ela estava aberta. Então, para t menor do que zero menos, né? Antes de zero, ou seja, a chave está aberta. E antes de t igual a zero, já existia uma corrente circulando nesse indutor, tá? Chamado de corrente, a gente chama de IL0, né? IL0 ou I0, tá? I0 só para abreviar. Então já tinha uma corrente circulando nesse indutor, tá? Antes de eu pegar e fechar essa chave, ok? Então, para t menor que zero, ela valia I0. Claro que se vocês olharem para esse circuito aqui, vocês podem dizer assim, nossa, mas esse circuito aqui está aberto, tá? E tem corrente no indutor. Como é que pode isso? Então, eu coloquei aqui um asterisco, né? Esse asterisco diz o seguinte, que nesse caso, o caminho indutor carregado está aberto, o que não pode acontecer, tá? Não pode acontecer isso aqui. Então, provavelmente existe um outro circuito mantendo esta corrente, tá? No próximo exemplo, a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês como é que seria esse circuito. Mas então, assumam que essa corrente está passando pelo indutor, provavelmente ela está indo para outro, sei lá, para outra coisa aqui, para um outro circuitinho que está aqui do lado, que está mantendo essa corrente, ok? Quando eu fecho essa chave, que é para t maior que zero, esse circuito aqui some daí, tá? Beleza? É só para mostrar isso aí, é só didático esse exercício. Não, isso aqui não existe na prática, tá? Não tem como abrir um circuito indutivo aqui com ele carregado, tá? Depois, então, o que acontece? Em t igual a zero, a chave é fechada, tá? Então, ocorre, então, o quê? A carga ou descarga do capacitor. A gente já vai ver por que pode ser carga ou descarga. Então, nesse caso aqui, vai ter uma modificação da corrente do indutor. Então, esse valor começou em I0. Se ele aumentar, ele vai estar carregando. Se ele diminuir, ele vai estar descarregando. Tudo isso vai depender dessa tensão e dessa resistência. Então, como é que eu faço para resolver esse circuito aí? Eu vou resolver por malhas, que nem a gente fazia lá na resposta natural. Então, eu vou colocar uma corrente aqui dentro, eu vou colocar no mesmo sentido da corrente do indutor e vou aplicar malhas. Vou colocar as polaridades, essa corrente está nesse sentido, ó, ela vai entrar naquele mais e vai produzir um positivo. Nesse lado aqui do resistor vai produzir um positivo aqui. E aqui vai produzir um mais também, que é a tensão do indutor. Tá? Então, vou aplicar Lase-Kirchhoff das tensões nessa malha e vou somar as tensões dentro dessa malha. Tá? Então, vai ficar, sair desse ponto aqui, vai ficar menos Vs, mais Vr, mais Vl. Daí, o que eu quero? Eu quero achar a corrente no indutor. Então, tudo que tem tensão aqui, eu vou trocar por alguma coisa que tenha corrente de indutor. Então, a tensão no resistor, por exemplo, pessoal, a gente pode escrever ela como sendo R vezes I, onde a corrente no resistor aqui é a mesma do indutor, porque é um circuito de série. Eu vou trocar por R vezes IL, tá? Vou jogar aqui dentro. E a tensão no indutor? Esse indutor é L DIL dt, tá? Que também é uma corrente que a gente está buscando. Então, eu vou substituir isso lá. Então, vai ficar assim. Então tá, olha aí, agora nós temos aqui uma constante, que é Vs, e temos também aqui, ó, IL, tá? Que é a corrente que nós estamos buscando. Então só vou escrever isso aqui na forma padrão, tá? Eu vou passar esse Vs para o outro lado e vou dividir por L. Eu vou passar esse Vs aqui para o outro lado, vai ficar assim. Dividindo por L, né? O L vai vir aqui, né? Vai cortar com esse L. O L vai vir aqui e o L vai vir aqui. Então aqui ficou 1 na frente, que é a forma padrão, tá? Essa aqui é a forma padrão, beleza? Então aqui, o que mais que eu posso fazer? Isso aqui é uma equação diferencial que ela não é igual a zero, né? Ela tem uma outra parte desse lado, que a gente chama de parcela não homogênea, tá? Da equação diferencial. Mas isso não precisa saber agora, tá? E ela tem essa condição inicial, então temos que resolver com aquele mesmo método que nós vimos anteriormente. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar, passar tudo que tem dt para um lado e que tem IL para o outro, tá? Só que antes de fazer isso, nós temos que fazer alguns passos intermediários aqui no meio. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar primeiro o IL para o outro lado, ó, ficou negativo aqui. E antes de seguir, a gente tem que tentar deixar essa equação nesse formato aqui, ó, onde vai ter uma constante, e aqui o IL tem que aparecer com o coeficiente 1 na frente.
Por que que tem que fazer isso? Porque daí, ó, essa parcela aqui vai vir para baixo, tá? Vai ficar DIL dividido por IL mais A, tá? Quanto que é esse A? Nós já vamos calcular. Quando a gente fizer isso, vai ficar assim, ó, DIL sobre IL mais A. Então, aqui ficou 1 na frente, tá? Se a gente não fizer isso, pessoal, isso aqui teria uma constante aqui, vou chamar de uma constante K aqui na frente, e na hora de fazer a integral, daí que a gente vai fazer a integral disso aqui, vai dar ln de K vezes IL mais A. Daí só teria que lembrar que aqui apareceria dividido por K, tá? É a única, é por isso que eu tento deixar essa constante que está na frente do IL aqui, ó, como sendo 1, tá? Dentro do parênteses, tá? Porque na hora que ele passar para o outro lado, esse R vezes L, R dividido por L, fica daquele lado. Então, desse formato aqui fica mais fácil da gente deixar nesse formato aqui, ó, tá? Nesse formato aqui, ok? Então, só tem que achar essa constante A aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse R dividido por L para dentro, vai ficar R sobre L vezes IL, e menos R sobre L vezes A. Então, essa parcela aqui eu tenho que ser igual àquela, né? Porque é a mesma equação, tá? Só está escrita de um jeito diferente. Então, quando a gente achar esse A aqui, a gente pode colocar aqui dentro e daí pegar e resolver. Então, só igualar os dois. Essa primeira parcela, pessoal, é igual a essa aqui, tá? Então, elas vão se cancelar, porque é uma igualdade, tá? Agora, VS sobre L tem que ser igual a menos R sobre L vezes A, tá? Então, igualando as duas, o que vai acontecer? Esse L aqui vai cancelar, vai sobrar quem? Nós queremos o A. Então, o R vai passar dividindo, o menos vai passar para o outro lado, vai ficar VS sobre R, tá? Então, esse aqui é o A, tá? Que vai aqui dentro. Vai lá, ó. Então, essa equação ela fica assim, ó, tá? É a mesma coisa, pessoal, tá? É a mesma coisa do que isso aqui, ó, tá? Só que ela está escrito com coeficiente 1 aqui na frente. Então, eu vou levar isso aqui ó, agora para o outro slide aqui para a gente pegar e resolver ele, tá? Então, indo para o outro slide, nós temos essa equação aqui, tá? Que olha agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar tudo isso aqui para baixo dividindo. E esse dt eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar menos R sobre L vezes dt, ok? E esse IL menos VS sobre R vem para baixo, tá? Tranquilo? Não tem nada de novo aqui, tá? A gente já fez isso na aula lá de capacitores, tá? Só que aqui tem uma divisão, é a única diferença. Lá aparecia, se não me engano, era um R vezes IC aqui. Aqui aparece VS sobre R. É a mesma coisa. Então aqui, daqui para frente é tudo igual, né? Nós temos aqui um IL, um DIL, aqui tem um DT. Como é que a gente faz para tirar isso aqui? Nós vamos integrar dos dois lados. Integrando os dois lados, desse lado estamos integrando em relação a IL. Então, os limites de integração devem ser correntes. Tá? Desse lado aqui vai integrar de I0 até IL, e do outro lado vai integrar de T0 até T. Então, isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui é aquela integral que eu falei de antes. Era uma integral assim, ó, dx de x menos 1a, por exemplo. Então, quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá ln de x menos a. Se aqui na frente não fosse 1, daí ele apareceria dividindo aqui. Mas assim eu acho mais fácil de fazer. Então, essa integral aqui vai dar ln, de 0 até il. E do outro lado vai dar, como aqui uma constante, vai ficar r sobre l vezes t, de t0 até t. Ok? Então, aqui vai dar ln de... Aqui, ó, eu vou substituir essa il dt. Aqui eu não coloquei o t aqui, mas poderia ter deixado. Menos vs sobre r. E aqui fica i0 menos vs sobre r. Tá? E do outro lado fica substituindo t aqui e t0 aqui. Tá? Este vai lá e este vai aqui. Aí, aqui nós temos uma subtração de ln's, né? Que vai virar uma divisão, conforme a gente já fazia. E aqui o menos r sobre l vai vir em evidência. Daí eu vou elevar na exponencial dos dois lados. Esse t vai cortar com esse ln. Vai ficar il menos vs sobre r. I0 menos vs sobre r. Exponencial do outro lado. Isso aqui vai passar multiplicando para o outro lado. E esse cara que está subtraindo vai passar somando. Tá? Que vai vir aqui. Ó, tá? Esse termo aqui ó, veio para cá. Então, essa aqui é a nossa equação da corrente. Quando eu tenho uma fonte de tensão. Entendido? Então, é uma equaçãozinha muito semelhante à que a gente viu lá em capacitores. Ela está num formato, pessoal, que ela é assim, ó, é uma constante mais outra constante vezes uma exponencial de, nesse caso aqui, R sobre L, vezes T, menos T0.
Mas é uma constante mais uma constante vezes a exponencial. Ok? Beleza? Então vamos lá. Então essa equação, lembrando, ela vale apenas para t maior que zero, né? Porque aqui, ó, foi colocado zero. Ou o certo seria t maior que t0, né? Se aqui fosse um t0 genérico. Então, aqui está a nossa equação. Então aqui, pessoal, eu vou analisar essa equação aqui para alguns valores específicos, tá? Por exemplo, para t igual a zero. Porque a equação da corrente ela vale tanto para zero menos quanto para zero mais, né? Porque a corrente do indutor ela não varia instantaneamente. Então, em t0, dos dois lados, vale é o mesmo valor, tá? Porque ela não pode variar abruptamente. Então, substituindo t igual a zero aqui, o t0, inclusive, é zero também aqui. Tá? Então, aqui é t0 é igual a zero. E o t igual a zero também. Tá? O que é IL de zero aqui? Então, se eu substituir IL de zero aqui, ó, vai ficar e elevado na zero. Quanto que é e elevado na zero? E elevado na zero é 1. Tá? Então, vai ficar isso aqui mais esse parâmetro aqui. Então, aqui vai cortar esse Vs sobre R com esse Vs sobre zero, porque aqui tem menos, aqui tem mais. Sobrou quem? I0. Tá? Então, aqui eu mostro só para mostrar para vocês que L de zero é o I0, tá? Que aconteceu aqui. Tá? Mas só para mostrar que a equação está correta, porque eu estou testando em um ponto que eu já sei o valor. Outro valor que é importante a gente olhar é para t igual a infinito. Tá? Então, eu vou fazer o t tendo infinito. Quando eu jogar infinito nessa equação, vai ficar infinito aqui em cima. Tá? Então, vai ficar e elevado na menos infinito. Então, se vocês olharem uma equação exponencial, ela faz isso aqui, ó, né? Conforme o t vai para o infinito, essa equação tende a zero. Então, e elevado na menos infinito é zero. Toda essa parcela aqui vai ser anulada junto, né? Porque vai fazer um produto com zero, né? Vai ficar zero aqui e vai anular tudo isso aqui. Sobrou quem? Vs sobre R. Que é Vs sobre R, pessoal, é o I infinito. Tá? A corrente quando o tempo tende ao infinito. Tá? Então, quando o tempo tende ao infinito, vai dar a tensão sobre a resistência. Nossa, mas parece que esse indutor aqui sumiu, né? Porque Vs sobre R é como se eu fosse o meu circuito assim, né? Um curto, aqui. Tá? Ou por dentro do indutor. Pois é, né? Que estranho. É exatamente isso que acontece, pessoal. Quando a corrente ela tende para o infinito, olha aqui, ó, ela para de variar, tá? Ela para de variar. E a gente sabe que VL, pessoal, é L de IL dt, tá? Quando a corrente para de variar, sua derivada vai para zero, tá? Vai para zero. Sobra quem? Zero vezes a indutância vai dar zero, tá? Então a tensão tende a zero. Como se ele virasse um curto quando o t tende ao infinito. Então Vs sobre R, pessoal, é o nosso I infinito, que é a corrente quando o tempo tende ao infinito. Daí são basicamente dois casos, né? Se isso aqui, pessoal, é o nosso I infinito, tá? Que é Vs sobre R. Se o valor final for maior que o inicial, quer dizer que a corrente vai ter que subir, tá? Então ela vai sair de zero e vai até I infinito, ok? Se o Vs sobre R, que é o nosso I infinito, for menor do que o I0, quer dizer que a corrente tem que diminuir. Tá? Então aqui a gente chama de carregar e aqui a gente chama de descarregar o indutor. Ou seja, a sua corrente vai variar. Tá? Ela vai sair de um ponto inicial e vai mudar exponencialmente para o valor final. Tá? Isso que é o valor final, o valor inicial. Então, assim, só para complementar, o que é o valor final? É quando essa corrente aqui tende ao infinito, que é basicamente quando a gente quando o tempo tende ao infinito, o indutor ele vai se carrega totalmente e vai se comportar então como um curto-circuito, como eu tinha acabado de falar, tá? Visto que a sua corrente não varia mais, a sua tensão vai a zero, né? Porque a derivada de uma corrente constante vai dar zero, né? Então vai dar uma tensão zero. E daí o indutor, pessoal, ele vai se comportar então como um curto-circuito, tá? Vai se comportar como um curto-circuito. Uma maneira da gente calcular o I de infinito é simplesmente pegar essa tensão, trocar o indutor por um curto-circuito e resolver o circuito com um curto. Nesse caso vai dar Vs sobre R. Mas se tivesse mais uma fonte ou mais um resistor, daí eu tenho que analisar o circuito de acordo. Então tem duas formas, pessoal. Eu posso pegar a equação e substituir infinito, vai me dar o meu infinito. Nesse caso aqui vai dar Vs sobre R. E a tensão, como a gente já viu, ó, daqui sai a análise que a tensão é igual a zero. Ó. Então, o que é tensão no infinito? É quando eu pego L de I dt e faço o t no infinito. Tá? Essa barrinha aqui, não sei se vocês viram lá em cálculo, quando eu faço uma derivada, eu coloco uma barra e um valor, quer dizer que eu estou derivando primeiro e substituindo depois. Não tem como substituir infinito e daí derivar, né? Porque daí sempre vai dar uma derivada de uma constante. Nesse caso, eu derivo primeiro e depois substituo. Então vai dar zero lá.
Então, eu posso fazer de duas formas para calcular o infinito. Eu posso trocar encontrar a equação e calcular o infinito, ou posso pegar e trocar o indutor por um curto-circuito e analisar o circuito. Beleza? Então tem duas maneiras da gente fazer isso aí. Então, resuminho, para t menor que zero, nesse tipo de circuito geralmente vai ser uma corrente constante, tá? Que depois a gente vai ver de onde é que ela está vindo, essa corrente. E para t maior que zero vai ser uma equação mais ou menos desse gênero aqui, ó, onde vai ser uma constante mais isso aqui tudo vai ser uma constante vezes uma exponencial de alguma coisa aqui, vai ter alguma coisa aqui vezes t. O caso do indutor é R sobre L. Lá no capacitor era 1 sobre RC. Então, cada um tem uma maneira diferente aí de, vai aparecer parâmetros diferentes. Tá? Então agora eu quero pegar e fazer alguns exemplos, pessoal, para vocês, para mostrar que eu posso calcular essas condições iniciais resolvendo o circuito ou não resolvendo. Tá? Então vamos calcular as condições iniciais de alguns exemplos bem simples aqui. Tá?